Olá pessoal, tudo bem? Dando uma continuidade às nossas reflexões, vamos pensar, né, a respeito do que dissemos na reflexão anterior e nas outras, né? Nos outros vídeos eu havia falado que filosofia é como se fosse um esporte rigoroso, né, vigoroso, né? É o pensar sobre o pensar em si mesmo, né? É uma reflexão bastante criteriosa, né? Então, às vezes a gente ouve as pessoas falarem frases do tipo filosofou agora, hein? Mas a pessoa leiga não entende, né? E às vezes acha que está abafando, né? Então a pessoa olha para outra e fala: cara, você filosofou, hein? Mas isso é muito superficial, né? Só porque a pessoa disse uma frase decorada, uma frase bonita, isso não quer dizer que ela filosofou. Filosofia vai muito além disso, né? É, uma vez, Hannah Arendt, que era discípula, né, aluna de Heidegger, havia pedido para Heidegger ensinar a filosofar. E Heidegger respondeu para ela: olha, isso é impossível, ensinar você a filosofar, porque filosofia é algo que se faz sozinho, né? É algo que se faz por si mesmo, né? Então, nós temos o exemplo de Sócrates, né, que pediram para ele pedir desculpas, né, porque ele foi julgado por Atenas, né, por ter trabalhado a filosofia, né. Ele era acusado de ter incitado os jovens contra o sistema e ter adorado, né, outros deuses, né. E aí Sócrates, acusado disso, foi preso, sentenciado à morte, a tomar cicuta, veneno, né. E ao invés de Sócrates reagir, ao invés do Sócrates pedir desculpas, né, ele no caso reagiu, né, ele não pediu desculpas, porque o que Sócrates fazia era levar as pessoas a refletir, a reflexão, né, a tirar as pessoas da zona de conforto, né. E o filósofo, ele ele faz indagações, né, ele reflete, ele estuda muito, ele lê muito, ele pesquisa, né, várias linhas de pensamento, né. Dentre essas linhas de pensamento dos filósofos, você tem os empiristas, né, que são uma linha mais voltada para experiência, né. Você tem os céticos, né, que duvidam de tudo, falando grotescamente, né, ou contrapõem algumas ideias, né. Você tem os racionalistas, né, que acreditam que as ideias podem mudar o mundo, né, que acreditam que no mundo das ideias. Você tem os vitalistas, né, que refletem sobre a questão da vida, né, das sensações, né, das emoções. E aí você tem várias linhas, né, que vai desembocar aí entre epicuristas, né, que é uma linha mais voltada para o pensamento a respeito da boa vida, né, de que forma se dá o prazer e de que forma eu posso viver uma vida equilibrada com prazer, até os estoicos, né, que é uma linha de pensamento e raciocínio mais voltado para virtude, valores morais, um guarda-chuva ético, né. Então aí você tem aí milhões, milhares de filósofos, né, que vão pensar a vida, vão pensar a política, vão pensar a, a estética, a beleza. Como eu havia dito, a filosofia ela tem três pilares atualmente, né? Três pilares, né? Que é a estética, né? Que é a ética e o conhecimento. Mas nada impede do filósofo pensar em outras linhas de pensamento, em outras abordagens, né? Em outras temáticas, em outros assuntos, né? É claro que muitos ofícios que a filosofia antigamente se debruçava, hoje faz parte da psicologia, né? Tem assuntos que é da psicologia, né? E você tem assuntos aí que são da sociologia, né? Então você tem várias linhas de pensamento, várias ciências que se debruçam
sobre coisas que a filosofia já pensava, né? Então você tem várias linhas aí. Mas nada impede do filósofo pensar a respeito da política, por exemplo, da economia, né? Da física, da química, da matemática. Existem grandes filósofos que contribuíram com essas ciências. Leibniz, por exemplo, era um grande matemático, né? Pascal era filósofo matemático, né? Nós temos aí muitos filósofos que pensaram a lógica, né? A epistemologia, né? Então você tem aí toda uma linha de raciocínio, né? Voltada para várias vertentes, né? Então existem algumas palavras que são próprias da filosofia, né? Se você pegar um dicionário de termos filosóficos, você vai entender que existem várias palavras que dá um dicionário, né? Existem filósofos que escrevem, né? E às vezes um sentido de uma palavra no dicionário normal para o filósofo é outra. Por exemplo, para o Nietzsche, nihilista. Nihilista é aquele que deixou tudo por uma causa, por um pensamento, né? Aquele que troca-se a terra pelo céu, um exemplo que o Nietzsche dá, né? Então, nihilista é uma coisa para o Nietzsche e no dicionário, né, é outra. Então, quando você pega um filósofo para ler, é bom você pegar comentadores desse filósofo, pessoas que leram, pessoas que se debruçaram, especialistas naquele filósofo, que são os filosofistas, né, os famosos filosofistas. Hoje em dia existe muito filosofista, não filósofos, mas muito filosofista. O que é o filosofista? É o especialista no pensamento de fulano de tal, né? É o cara que estuda, é um expert, que estuda Kant, que estuda Hegel, que estuda Michael Oakeshott, né? Então, você tem vários aí especialistas, mas o filósofo mesmo, ele delinea, né? Ele cria uma linha de ação, ele tem uma metodologia própria, uma sistemática, né? Então existe uma forma do filósofo pensar o mundo, né? Se você pegar as obras do Olavo de Carvalho, por exemplo, são inúmeras obras, muitas obras escritas, e as obras falam de muitos assuntos, né? Se você acompanhar o curso do COF do Olavo, você vai perceber que ele fala de uma variedade imensa de assuntos. São mais de 500 aulas, né, com 2, 3 horas de duração, 1 hora de duração. E aí ele se debruça sobre a lógica, sobre a estética, sobre a ética, sobre a política, sobre a literatura, sobre o cotidiano, né? Muita parte da filosofia do Olavo também fazia parte do cotidiano, era uma leitura do cotidiano. Então o filósofo ele está ligado ao cotidiano, mas ele não é como as pessoas comuns, um senso comum, né? Tem que tomar cuidado com a arrogância, né?